Vamos dar início ao nosso seminário, onde vamos diferenciar e caracterizar o direito dentro do direito internacional público, o que seria asilo e o que seria refúgio. Esse aí é o nosso grupo, formado por Anderson, José Cleiton e Rafaela. Essas foram nossas referências bibliográficas e vamos iniciar entendendo qual o conceito de asilo. Asilo é um acolhimento de um estrangeiro contra a perseguição de um país também estrangeiro, do qual o perseguido se refugia dentro de um país que não é o seu. Dessa forma, ele tem algumas características. A primeira característica é um ato discricionário, ou seja, o país que dará o asilo, ele pode ou não fazer esse ato por discricionariedade. Não é obrigado a aceitar, nem tampouco é obrigado a recusar essa forma de asilo. Também é um instituto que tem um efeito constitutivo, ou seja, antes de se conceder o asilo, o estrangeiro ele é tido como em situação irregular dentro de um país. Outra característica é a efetiva perseguição concreta, ou seja, para se haver o asilo político, é necessário que o estrangeiro ele esteja sendo perseguido por vários fatores, seja ele uma dissidência política, seja ele um delito de opinião ou crimes contra o Estado que não configurem uma afronta ao direito penal comum dos seus países. E se pode dar de dois tipos, sendo ele um acolhimento diplomático e um acolhimento territorial, do qual vamos ver as diferenças. Mas primeiro, vamos dar uma ênfase à Lei de Imigração, número 13.445, de 2017, onde do artigo 27 ao 29, ele mostra a condição do asilado e também algumas características. Por exemplo, no artigo 27 diz o seguinte: o asilo político que constitui ato discricionário do Estado poderá ser diplomático ou territorial e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa. Já no artigo 28, ele mostra que não se concederá asilo em algumas condições, como, por exemplo, por crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão. Vamos ver agora a diferença entre o que seria o asilo político, territorial e o asilo diplomático. O asilo territorial é o asilo perfeito e acabado. De que forma? Onde o estrangeiro, fugindo de uma perseguição ou de uma punição de caráter político, ideológico, ele se refugia, ele foge para o território longe do seu perseguidor, e assim ele é protegido dentro do limite territorial de um país que é diferente do seu. Porém, quando ele entra no território, ele ainda está em condição irregular. A partir da concessão do asilo, dentro daquele território, ele é considerado e terá todas as proteções devidas como condição de ser humano. Já no asilo diplomático, a questão se dá onde a perseguição o perseguido, o estrangeiro, dentro do seu próprio país, ele vai buscar asilo em alguma embaixada diferente do seu país, ou seja, por um exemplo, um argentino estando no seu próprio país, ele busca um asilo diplomático dentro da embaixada do Brasil. Dessa forma, ele estará imune à jurisdição do seu estado perseguidor. Dessa forma, esse asilo diplomático ele é um asilo provisório, já que vem anterior ao asilo territorial. Uma outra característica do asilo diplomático é que ele é uma característica dos países latino-americanos, que tem essa prática e que foi regulada também
pela Convenção de Caracas de 1954 e tem algumas características principais, como essa do artigo 2, onde todo Estado tem direito de conceder asilo, mas não se acha obrigado a concedê-lo, né? No artigo 3, não é lícito conceder asilo à pessoa que, na ocasião em que solicitem, tenham sido acusados de delito comum. Foi como nós falamos que teria que ser uma dissidência política, um crime de opinião, ou um crime contra o Estado que não configure crime penal comum. No 17, diz algumas condições, como por exemplo, efetuada a saída do asilado, o Estado asilante não é obrigado a conceder permanência no seu território, mas não poderá mandar de volta ao seu país de origem, salvo por vontade expressa do próprio asilado. E por último, a autoridade asilante não permitirá ao asilado praticar atos contrários à tranquilidade pública, nem intervir na política interna do Estado territorial. Ou seja, ele é abraçado pelo país asilante, porém não dá ele ao direito a intervir nas decisões internas, nem intervir na política do país asilante.